Graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Alex. Eu congrego na Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus e queria trazer uma breve reflexão. É uma passagem bíblica, que está aqui, em Daniel 3. Se eu conseguir aproximar bem para você possa entender, Daniel 3. Uma importância de nós analisarmos e estudar a palavra de Deus e também através das pregações nós também viemos aprender. A estátua de ouro e os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantando-os no campo de Dura, na província da Babilônia, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros e os conselheiros, e os oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. É uma breve reflexão que está em Daniel 3. Eu fiz a leitura do 1 ao capítulo 3. Só para você ver aqui, deixei bem grifado aqui, só para que você possa entender a importância de nós meditarmos nesse período. Naquele período na Babilônia, nós sabemos que tinha 3 homens que foi levado ao cativeiro, junto com toda a nata de Israel. Todos os príncipes foram levados ao cativeiro de Israel, de Jerusalém, para a Babilônia. E como toda pessoa que cativa, todo rei que cativa, o ideal é que se lhe formasse uma mentalidade da sua religião, Então, a religião babilônica servia a vários deuses, uns exemplos, Marduk, alguns outros deuses que tinha naquele período. E aí ele faz uma estátua grande, o rei Nabucodonosor, que comandava, que assume o reinado, e ele está ali diante de uma situação que ele traz ali uma estátua, uma idolatria feita de gesso de barro. E ele impõe que as pessoas passem a adorar o que ele acredita, o que ele adora. E nossa reflexão é muito inteligente nós fazermos, que nós falamos de Daniel, Daniel vai jovem para a Babilônia e ele sai de Jerusalém levado para a Babilônia, mas ele não permite que a Babilônia entre dentro do seu coração. Ele não idolatra e ele não serve aos deuses babilônicos. E também, junto com ele, tinha 3 homens, Só para citar, a Bíblia fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, mas na verdade o nome deles é Ananias, Azarias e Misaías. O servo, de Nabucodonosor troca o seu nome para Sadraque, Mesaque e Abednego. Nome de deuses naquele período, são deuses que estavam naquele período ali e eles acabam mudando o nome deles ali. E ali tem uma estátua, tem uma idolatria, é centralizado em uma idolatria para eles. Para quem conhece acerca de imagem, nós sabemos que a imagem em si, ela é utilizada para caracterizar o que? Para que você tenha fé. Porque na verdade a imagem em si ela não faz nada. Se você pegar um objeto e jogar, ela não vai te curar. Só que a fé que você introduz na imagem, ela pode atrair o Senhor e para que o Senhor venha curar. O Senhor pode ter a misericórdia de você utilizando da sua própria fé. A única coisa que muitos utilizam da imagem é para, na verdade, ativar a tua fé.
para dizer que aquele é um Deus. Mas quando nós voltamos um pouquinho em Gênesis, quando Israel sai do cativeiro, quando ele está preso pelos egípcios, há uma dificuldade entre Israel de adorar o Senhor. Por quê? Naquele período que eles estavam ali, eles vinham as pessoas adorando seus deuses, né? Alguns deuses que tinham no Egito. Então, o natural quando você observa algo é que você continue fazendo daquela forma, né? Quando Israel sai do Egito tirado por Deus, porque Deus pela tua mão forte, pelo seu braço forte, tira Israel do Egito, e aí Israel tem uma dificuldade de adorar, porque ele olha para aquelas pessoas que estavam adorando as imagens no Egito, e ele faz o quê? Fala, nossa, então nós devemos adorar dessa forma. Mas só que Deus é um Deus invisível, só que real e poderoso, né? O Romanos 8 diz que o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Deus, ele pode criar várias situações, pode criar muitas coisas. E como ele é o nosso Criador, que criou os céus e a terra, que nos criou, tanto que ele conhece de nós mais do que nós próprios mesmo, tanto que a Bíblia chama de Jeová Rafa, o médico dos médicos, que ele pode curar o que a medicina não consegue curar. E a medicina dá até algumas bases bíblicas para acerca também de curas também, entendeu? E aí, o que acontece? Havia um período que Nabucodonosor se impunha para que as pessoas se dobrassem a adorar o que ele acreditava. A pessoa não poderia acreditar em algo, ela teria que acreditar no que ele acreditava. O que se caracteriza uma idolatria? A característica de uma idolatria é quando há uma mudança imposta que você acredita que aquilo ali é um Deus seu. Que é um Deus formado pela tua mente, pela tua cabeça. Porque quando nós atribuímos a palavra a Deus, é de alguém que seja maior do que nós. É de alguém que seja o que? Imortal. Como eu posso canonizar alguns santos dizendo que eles são Deus se eles morreram? A Bíblia chama nosso Deus de eterno, né? Eterno porque não é preso dentro do tempo. O tempo pode passar. O tempo pode passar. Nós vivemos dentro do tempo. Nós nascemos, damos frutos, crescemos, multiplicamos e chega um momento que a gente acaba falecendo, porque a árvore é cortada, né? Porque nós temos um período dentro da Terra. Quanto que é o tempo? Não sei, depende. Tem pessoas que morrem jovem, tem pessoas que morrem com 100, 120, não, já tem relatos na Bíblia que as pessoas viveram 900 anos. Então, para Deus, ele pode dar o tempo que ele quiser para você. A única coisa que pode diminuir nosso tempo na terra é o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, eu quero dizer, se nós efetuamos muito pecado, a tendência é que nós morremos antes do tempo. Só que Jesus é tão misericordioso que através do seu sangue, ele vem para nos dar vida e vida com abundância. Então, mesmo nós pecando tanto, trazendo tanta morte para nós, ele vem e nos dá a vida, né? Porque ele é a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria vida. Então, mesmo se a pessoa estiver no leito do hospital, se ela acreditar que Jesus pode tirar ela, ele pode curar ela. Agora, se você não acreditar, o que pode ser feito? Usar da graça, né, da misericórdia, e torcer para que os médicos possam fazer algo por você, né? Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso. E a Bíblia diz que nesse período esses três homens não se dobram. Eles recusam, porque eles cresceram em Jerusalém, eles ouviram as histórias, foram falar sobre Deus, e no seu coração penetrou a palavra. Quando a palavra penetra no seu coração, as pessoas não conseguem tirar Deus de você, porque não tem como tirar Deus de você. Não importa a imposição que as pessoas façam por você, ela não vai conseguir tirar Deus de você, porque a sua palavra, a palavra de Deus penetrou dentro de si. Através de quê?
Muitas vezes, quando nós não acreditamos algo, nós vamos ver que Deus deixa situações que aconteceu ou vai acontecer para que a gente venha analisar e entender, falar, opa, isso é verdade, o que a pessoa está falando. Porque o nosso cérebro, nós temos dificuldade de entender a grandeza de Deus, porque Deus é muito grande. O que a palavra diz aqui sobre ele, ainda tem muito mais coisas que é sobre ele, sobre a sua grandeza. Só que muitas vezes nós, seres humanos, a gente não, às vezes, não sei se interessa, ou às vezes não interessa, ou às vezes tem um momento da nossa vida que a gente está chateado, que a gente não quer conhecer sobre Deus. Entender sobre as histórias, sobre o que está acontecendo. Porque se nós lembrarmos dos fatos, muitas pessoas vão atribuir curas aos homens, mas a cura ela é uma característica divina, porque quando é efetuada uma cura, exemplificando, se Deus curou uma pessoa, porque em hipótese o homem seria glorificado? Se porventura eu for numa manicure e a minha unha estiver encravada, aonde que eu glorificaria a Deus? Isso aí a manicure faz. Se eu tiver com um corte no supercílio ou um corte na orelha, o médico pode ir lá e me costurar. E onde que eu vou glorificar a Deus nisso? Então ele deixou os médicos para isso. A função dos médicos é uma função super importante. Os caras salvam vida. Isso não é um mal. A ciência em si é algo que Deus deixou para que venha nos ajudar. E a ciência ela é até boa porque ela prova que as coisas que aconteceram na Bíblia são verdadeiras. Isso é muito legal. E até a medicina, né, comprova algumas curas que aconteceram dentro da Bíblia, feito por doutores, né? Havia no período o servo de Paulo, né, que era doutor Lucas, que conhecia muito sobre a medicina, que curava, que ajudava Paulo quando ele era chicoteado, quando ele sofria suas dores, seus ferimentos. Então, em si, tinha um doutor ali usado por Deus para ajudar ele, porque a carne dele estava perecendo naquele momento. Era necessário perecer pelo Evangelho. E era tão importante a questão de fé, de coragem, porque nós somos provados no período de fogo. Porque aqueles homens podiam se dobrar e ficar escondido e falar assim, vamos ficar escondido quietinho aqui, que o rei Nabucodonosor não vai causar problema para nós. E depois nós dobra o joelhinho e pede perdão para Deus. Só que é uma hipocrisia. Porque se você se dobra a uma idolatria, se dobra a algum mal, depois você vai ter essa cara de pau de chegar e falar assim para Deus, Deus me perdoa. Por que você não tem um posicionamento? Ou porventura a sua vida é maior do que você acredita? Você não vai ter fé em algo que você não acredita. E vocês vão colocar a sua própria vida em prova, dizendo assim, minha vida não é tão importante em que eu acredito. Eu acredito num Deus verdadeiro, que ele é grandioso. E Deus, se ele não quisesse salvar aqueles homens, ele não salvaria. Ele não deixaria de ser Deus em nenhum momento se ele não salvasse Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não seria. Ele não tiraria dele a sua característica de Deus. Só que também Deus esperava um posicionamento de homens também. Deus tem esperado posicionamento de homens. Também um posicionamento de mulheres em acreditar na sua fé. Muitas vezes você acredita em algo, mas fica escondido, porque vai demonstrar para quê? E como naquele momento eles acreditaram que independente se Deus salvasse ele ou não salvasse, eles não iam se dobrar àquela situação. E nós muitas vezes não devemos nos dobrar às situações, porque senão elas nos vencem. E aí Nabucodonosor dá ordem. Agora vocês vão colocar eles na fornalha de fogo. Eles vão ser queimados. A Bíblia exalta tanto que os homens que chegam próximo da fornalha, o fogo era tão quente, era uma pressão tão grande que quem que vai jogar ele no fogo acaba morrendo por causa de determinado queimando a sua pele, queimando o seu corpo, era tão forte que as pessoas que foram jogar ele morreram. Mas pela infinita misericórdia de Deus, eles não morreram. Eles não, quando chegaram perto do fogo, nada aconteceu com o seu corpo. Agora me diga, num alto fogo, num alto poder de, de queimada, imagina se tivesse uma queimada na Amazônia agora e o fogo estivesse muito alto, e você se adentrasse dentro do fogo.
como isso aconteceria com você? Em questão de segundo, a tua pele queimaria o primeiro, o segundo, o terceiro tecido e você sairia ali no máximo gritando, e já morreria em questão de segundo. Mas ali a grandeza de Deus demonstrou que ele é tão grande que ele pode controlar o fogo. Ele pode controlar a pressão do fogo. E eles aqueceram por várias vezes mais. E ali Deus foi tão grandioso que Nabucodonosor fala: "Poxa, eu joguei um, eu joguei dois, eu joguei três, mas deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo mesmo que eu estou vendo? Tem um quarto homem dentro da fornalha e tá pegando fogo? Quatro homens? Não, mas eu joguei só três porque tem um aí. Porventura alguém que morreu se levantou aí? É porque o incrédulo muitas vezes é assim, né? A verdade está diante dos seus olhos e ele faz de conta que não está vendo. E aí, o que acontece? Quando ele vê, ele diz: esse é o Deus a quem eles servem. E naquele momento, Deus usou de uma situação para glorificar o seu nome. Como ele glorificou o seu nome? Numa situação que não tinha jeito, onde que o fogo estava se aquecendo muito e o fogo poderia queimar eles em questão de segundo. Deus glorifica o seu nome. Muitas vezes na minha vida e na sua vida, Deus vai usar situações que acontecem conosco para glorificar o nome dele, para dizer: você é um ser humano e você não suporta, mas eu, o Senhor, tenho o poder de fazer você suportar. Muitas vezes a pressão vai vir de todos os lados para que você dobre, mas você tem que levantar a cabeça e dizer: eu tenho um Deus grande. Eu tenho o Senhor Jesus no meu coração. E eu não vou bater continência para essas coisas erradas. Eu vou ficar firme até o fim, independente do que aconteça comigo. Se eu viver ou morrer. Se eu morrer ou viver, eu vou continuar acreditando. Muitos homens são assim, quando eles são pressionados pela morte, eles já pulam fora. É porque eles não acreditam naquilo. Porque um homem não vai lutar por uma coisa que ele não acredita. Uma mulher não vai lutar por uma coisa que ela não acredita. Se você acredita que Deus pode te dar grandes coisas, você tem que permanecer até o fim, mesmo suportando situações que vai glorificar o nome de Deus. Mesmo se tiver a fornalha de fogo na sua frente, permaneça firme, porque Deus vai te dar a vitória. Creia. Se você crê no Senhor Jesus, acredite, fique na fé com Ele, independente do que lhe aconteça. O que importa é que Jesus está de braços abertos para sempre receber. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E se vier a mim de maneira nenhuma, eu vos lançarei fora. Fica tudo na paz do Senhor Jesus. Não vou deixar o vídeo ficar tão longo. É uma pequena reflexão. Eu não gosto muito de falar em rede social. Eu sou um cara mais reservado. Mas eu senti no meu espírito, no meu coração, que eu precisava liberar essa palavra para a tua vida. Então fica todos na paz do Senhor Jesus.